Oiê! Vamos falar de semântica? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar então do nosso próximo assunto, que temos a questão de gramática, então das classificações que temos então de fonologia, morfologia, já passamos por tudo isso, e vamos agora falar sobre semântica. Quando a gente fala de semântica, estamos falando da questão do significado das palavras. É por isso que a gente tem tanto uma questão de relação de significação das palavras, como também de uma relação sonora que temos delas. Nós estamos falando da questão de comunicação. Então é por isso que é importante perceber que quando a gente fala de fonologia e morfologia, a fonologia é o som do estudo das palavras, a morfologia é a classificação de cada uma das palavras, e agora estamos falando do significado de cada uma das palavras. Quando falamos das relações de significação, a gente está falando da questão do contexto que a palavra foi utilizada. É por isso que quando a gente fala de morfologia, estamos ignorando geralmente a situação que está sendo utilizada e analisamos palavra por palavra dentro de um texto. E aí, quando a gente fala dentro da questão de semântica, na relação de significação, podemos ter polissemia, denotação, conotação, sinonímia e antonímia. Quando a gente fala de polissemia, estamos falando de uma palavra que tem muitos significados. Então, quando a gente estuda isso, vemos os diferentes significados de uma palavra dependendo do seu contexto. Por exemplo, a palavra ver é uma ação que podemos ver tanto da questão de poder falar da ação, por exemplo, vamos ver um filme, assim como no sentido que podemos ter também de quando uma pessoa vai te dar alguma coisa. Por exemplo, me vê 2 pães, por favor. A gente fala de denotação e conotação, é muito comum que a gente tenha aquela relação entre sentido de dicionário e sentido de coração, ou seja, o sentido figurado e o sentido concreto de uma palavra. Quando a gente fala de sentido denotativo ou de denotação, estamos falando da palavra no seu sentido original que temos sem fazer alguma alteração ou uma metáfora. Por exemplo, se eu falo que tem um gato no telhado, eu tenho justamente a figura de que é exatamente a palavra gato para o nome que temos do animal felino. Porém, quando eu digo, por exemplo, que meu filho está muito gato, eu tenho que nessa sensação, eu não estou falando que meu filho é um animal felino de 4 patas, mas sim no sentido que temos conotativo, no sentido figurado, no sentido de conotação, que ele está bonito. Quando a gente fala de sinonímia, estamos falando no sentido de sinônimos. Eles podem ser tanto no sentido de ou extremamente geral ou de extremamente específico, que podemos ter também de hiperonímia e hiponímia. Então, por exemplo, se eu falo a palavra flor, eu posso ter inclusive um sinônimo que é ou falar uma coisa geral, como por exemplo a palavra planta, ou se não, uma coisa muito específica, como por exemplo rosa. Quando a gente fala da antonímia, no sentido que temos do oposto, então se a sinonímia falamos de palavras que são parecidas, nós vamos falar na antonímia no sentido de palavras que são opostas. Então, por exemplo, se em sinonímia nós temos feliz e contente, então um é sinônimo do outro, numa antonímia poderíamos ter feliz e triste, no sentido que o significado das duas palavras são opostos entre si. E quando falamos da semântica, quando a gente fala na questão de relações gráficas ou sonoras, vamos para o sentido da construção das palavras e como elas são comunicadas. Por isso que não estamos falando tanto da relação de significado, mas mais no sentido de como que é expresso para a gente poder fazer essas relações de sinais gráficos e sonoros. Por isso que a gente vai ter então o caso de palavras que são homônimas, palavras homófonas, palavras homógrafas e palavras parônimas. Quando falamos de palavras homônimas, é por isso que a gente inclusive estuda semântica nesse sentido, que mesmo que não tenha o mesmo significado, mas que a gente precisa entender que quando a gente escreve essa palavra, a gente precisa entender o significado de por que ela escreve parecido ou igual. Por exemplo, se eu tenho a palavra manga, eu posso ter tanto a fruta quanto a parte da roupa. Por isso que é importante o contexto para poder entender o significado de quando se usa uma ou a outra e mesmo que se escreva da mesma forma. As palavras homófonas são palavras que a gente pronuncia da mesma forma, todavia a gente escreve de forma diferente. Como, por exemplo, nós temos a palavra acento, que poderíamos ter como uma marcação gráfica, como nós temos de acento agudo, acento circunflexo, ou se não, o acento indicador de crase, ou se não, podemos ter como também o sinônimo da palavra de pan. Quando nós temos palavras homógrafas, estamos falando de palavras que se escrevem da mesma forma, porém se pronunciam de formas diferentes. Como, por exemplo, nós temos a palavra seca, para poder denominar uma situação atmosférica de clima, e temos também seca, para poder a gente falar de um verbo no imperativo, que é o verbo secar. As palavras parônimas, que são o que a gente tem da última relação, é quando a gente fala de palavras que são parecidas na escrita e parecidas na pronúncia, porém elas possuem um significado totalmente diferente. Como, por exemplo, é um caso claro de quando temos cavaleiro e cavalheiro. Quando temos a palavra cavaleiro, estamos falando de uma pessoa que ela anda a cavalo. E um cavalheiro é
uma pessoa que ela tem uma questão de um homem educado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então são essas as relações que a gente tem da questão de semântica. E aí a gente fica justamente nessa parte para, inclusive, depois até mesmo falarmos de figuras de linguagem. Você ficou com alguma dúvida em alguma dessas relações da semântica? Você quer fazer alguma coisa, uma pergunta específica até mesmo de um outro assunto que a gente já viu? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando as curtidas e inclusive comentando sobre o que gostou do vídeo e o que quer ver nos próximos vídeos. Muito obrigado por esse tipo de retorno. Inclusive, caso você queira estudar mais sobre até mesmo semântica, morfologia e fonologia e das questões de gramática, tem mais conteúdo no meu Drive para você poder acessar e estudar de graça. E caso você queira vir estudar gramática comigo no meu curso, você pode acessar ele pelo link aqui embaixo do meu vídeo, que tem um cupom também para você poder utilizar e pagar por R$40 pelo curso completo. Vale lembrar que dentro de 30 dias que você comprou e não foi exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso dele. Você tem um acesso vitalício e você vai acompanhar comigo exercícios e também você vai entender sobre os conceitos das mais variadas partes da gramática do português. Caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix. Pode ser tanto pelo obrigadale@gmail.com ou pode ser também pelo PicPay do @AlessandroPR. Caso você queira me ajudar muito, mas não exatamente dessa forma, se inscrevendo no canal e deixando uma curtida me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou aqui até aqui. Espero que vocês tenham um bom dia e se vê no próximo vídeo. Até mais!